Olá pessoal, como estão? Beleza? Vamos para o nosso segundo resumão. Hoje nós vamos dar uma resumida aqui na aula de doença de Chagas, também chamada de tripanossomíase americana, aquela doença descoberta pelo médico mineiro Carlos Chagas em 1909. Lembra que eu contei em sala de aula sobre a historinha da Berenice, de 2 aninhos de idade, né? Considerado o primeiro caso clínico da doença de Chagas em 1909. Ok? Aqui é uma foto da época do Carlos Chagas com a paciente. No caso aqui não é a Berenice, tá? É outra paciente. E lá ao fundo o vagão que era o alojamento e o laboratório do Dr. Carlos Chagas. Muito legal, né? Ele descobriu a doença no município de La Sance, Minas Gerais. Olha só, aqui está Belo Horizonte, aqui está Sete Lagoas, e se subir mais, Corvelo, e mais para cima, La Sance. É uma doença de transmissão natural americana, né? Por isso que o nome dela é tripanossomíase americana. Então, a transmissão natural, que é pela via vetorial, né, pelos insetos barbeiros, acontece aqui nas Américas do Sul e Central, especialmente, tá? E a prevalência aqui, portanto, é muito maior. Existem pacientes chagásicos em outros países, outros continentes, uma prevalência um pouco menor, mas não de transmissão natural via vetorial, tá? A maioria deles é paciente procedente da área endêmica ou pode ter adquirido de alguma outra forma, como, por exemplo, transfusão sanguínea, embora seja mais rara a ocorrência, mas pode ter sido também, tá? Aqui é só para mostrar a transmissão pelo principal vetor. Bom, os vetores, os barbeiros triatomíneos, quando eles encontram uma condição como essa, a famosa casa de taipa, casa de pau a pique, parede de barro cheia de frestas, ó, é um local onde ele encontra um ambiente propício para se esconder e depois, durante a noite, porque eles têm hábitos noturnos, eles saem para realizar hematofagia, para sugar o sangue do hospedeiro vertebrado que estiver mais próximo. Esta casinha de pau a pique é uma casinha que está muito bonitinha, muito bem feitinha, tem até telhado com telha. Normalmente não é assim não, tá? Nem é tão bonitinha assim não. Vou mostrar outra foto mais para frente aí, tá? Bom, quem é o causador da doença de Chagas? Quem é o agente etiológico? Protozoários da espécie Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. E como vocês viram, inclusive na aula prática, é um protozoário que adquire formas diferentes durante o seu ciclo, né? Uma forma sanguínea, então aqui vocês estão vendo lâminas de sangue de um paciente. E aqui estão as Trypanosoma cruzi na forma de tripomastigota, aqui tem uma, aqui tem outra. E essas bolinhas aqui são as hemácias. Essa lâmina aqui é uma lâmina perfeita, tá, gente? A gente consegue ver o núcleo do Trypanosoma cruzi. Do lado de cá, ó, escurinho, cinetoplasto. Aqui a membrana ondulante, que se continua aqui com o flagelo. Muito legal, né? Esse protozoário também adquire a forma de amastigota. Cada pontinho escurinho roxo aqui é uma amastigota. Então aqui são centenas ou milhares de amastigotas formando o que nós chamamos de ninho de amastigotas. Aqui também tem um. Aqui também tem um. Aqui também tem um. E nesse caso dessas fotos aqui no tecido muscular, isso aqui é corte histológico de músculo, tá? E a outra forma é a forma de epimastigota, que é a forma encontrada no vetor, no inseto, né? A gente percebe o núcleo aqui, mais ou menos central,
e o cinetoplasto bem próximo ao núcleo, só que aqui para o lado do flagelo. Essa é a epimastigota. Ok? Os vetores são barbeiros triatomíneos, né? Que são barbeiros hematófagos. E os principais gêneros são Rhodnius, Panstrongylus e Triatoma. Inclusive a principal espécie está dentro desse gênero, Triatoma infestans. Principal espécie, como eu disse em sala, historicamente falando, né? Porque já faz alguns anos que a transmissão pelo Triatoma infestans nos domicílios brasileiros não tem sido identificada. Ok? Dá uma revisada na aula também, porque aqui está muito resumido, né? É um resumão mesmo. Os reservatórios são animais silvestres, mamíferos, né? Por exemplo, gambás, tatus, bicho-preguiça, tamanduá, roedores, primatas, entre outros. E o ciclo biológico desse barbeiro, desse protozoário, ele é heteroxênico. Ele tem uma fase no barbeiro, que é o inseto, um invertebrado, e uma fase no vertebrado, que pode ser o ser humano. Tá? Eu não vou passar os vídeos do ciclo aqui não, assiste aí de novo, gente. Tem no YouTube também, mas quem quiser eu mando o arquivo do vídeo. Mas resumidamente, quando o barbeiro está infectado com Trypanosoma cruzi, ele transmite as formas tripomastigotas metacíclicas nas fezes. Não é pela saliva, não é pela picada, é pelas fezes, né? E se a pessoa coçar aqui, ela transfere essas fezes com tripomastigotas para o local da picada, para a feridinha que tem aqui, e aí elas invadem o organismo, invadem as células e se tornam amastigotas. Com o passar do tempo, inclusive, elas vão penetrando os tecidos, né, muscular e nervoso principalmente, para formar o ninho de amastigotas. Tá? Se um barbeiro sugar o sangue de uma pessoa que está em fase aguda de Chagas, então tem tripomastigotas sanguíneas, ele vai sugar as tripomastigotas sanguíneas, dentro dele elas vão se tornar epimastigotas, vão se multiplicar, e lá no reto dele vão se tornar tripomastigotas infectantes ou metacíclicas, e aí ele vai poder transmitir a doença para outro vertebrado ou para outra pessoa. Tá? Aqui, ó, pelas fezes. Fezes e urina, né? São os dejetos do barbeiro. Existem outras formas de transmissão de Chagas. Por exemplo, transfusão sanguínea. Está bem controlada no Brasil, mas é uma forma que existe. Congênita, mãe grávida transmitindo para o feto. Acidente de laboratório, né, que trabalha com fluidos orgânicos, com sangue, com pérfuro cortantes. Transplante de órgãos e via oral, né? Essa via oral, inclusive, nos últimos anos tem ganhado bastante destaque na mídia e nas publicações científicas. Cada hora a gente descobre um novo surto de doença de Chagas por causa de transmissão oral, principalmente com derivados de açaí e também caldo de cana, tá? Vou passar isso aqui. Bom, como que essa doença se manifesta? No início, né, nas primeiras semanas, na fase aguda da doença de Chagas, o paciente pode apresentar febre, né, normalmente ela, quando tem sintomas, é uma doença febril. Pode haver hepatomegalia na fase aguda, pode haver esplenomegalia e ascite também, tá? Cansaço, dor muscular pode acontecer. Em um número pequeno de casos aparece o sinal de Romanha, que é um edema, né, um inchaço, bipalpebral, duas pálpebras, unilateral, né, de um lado aqui do rosto. Tá? Mas lembrando que pode não acontecer nada disso. A maioria das vezes a pessoa não tem sintoma algum, os casos são assintomáticos. Tá? Pode acontecer meningoencefalite e miocardite
Na fase aguda ainda, particularmente formas importantes e algumas vezes até fatais, principalmente se for em criança. Tá? Então reparem que o espectro clínico da doença de Chagas ela é muito variável, desde nada até a morte. E entre o nada e a morte podem acontecer alguns sintomas mais leves, outros mais complicados. De qualquer maneira, quando a pessoa se torna uma portadora crônica, ela sobrevive, mas infectada com o Trypanosoma cruzi, na maioria das vezes também não tem manifestações clínicas. Tá? E nem alteração radiológica no tórax e nem no abdômen, apesar do exame parasitológico ou sorológico, se for feito nessa fase, ele pode dar positivo, mesmo a pessoa não tendo manifestação clínica alguma, sinal ou sintoma. Tá? Mas, se houver sintoma, o mais clássico deles, o mais comum, é a hipertrofia do miocárdio, né? O coração hipertrofia sua musculatura, e aí esse sintoma aqui nós chamamos de cardiomegalia. É mega mesmo, né, gente? Mega de muito grande mesmo, tá? Pode acontecer mega no esôfago, mega esôfago, e também no intestino, mega cólon. Então, a doença de Chagas ela não é só uma doença cardíaca, né? A maioria das pessoas lembra de doença de Chagas e associa logo com o problema cardíaco. Mas existe a doença de Chagas crônica digestiva, de esôfago e de cólon também. E existe inclusive a forma mista, o mesmo paciente apresentar problemas no tubo digestivo e no coração. Tá? Como que é feito o diagnóstico de Chagas, rotineiramente? Na fase aguda, em caso de suspeita de fase aguda, pode ser feito um diagnóstico parasitológico mesmo, do sangue, tá? Uma gota espessa ou esfregaço sanguíneo. Então, usa uma lanceta para fazer uma perfuraçãozinha no dedo do paciente e monta uma lâmina, ou com esfregaço, ou com a gota espessa, para se observar no microscópio. Observar o quê? A presença de tripomastigotas sanguíneas, facilmente visível. Nós vimos, né, no laboratório, nós vimos lâmina de esfregaço sanguíneo corada, né, montada já no laboratório. Tá? Na fase crônica, o esfregaço sanguíneo e a gota espessa já não seriam tão eficazes, porque o número de tripomastigotas no sangue, na fase crônica, é muito reduzido. Então a rotina seria, pulei aqui, sorologia, tá? ELISA, imunofluorescência indireta, hemaglutinação indireta, qualquer um desses aqui seria mais rotineiro na fase crônica. Dá para fazer sorologia na fase aguda também, tá? Também detecta doença na fase aguda, tá? Existe tratamento para doença de Chagas humana e é feito com benzonidazol, né? Só que é um medicamento que é mais eficaz durante a fase aguda. Ele é eficaz contra as tripomastigotas do sangue, né? Então, a maioria dos pacientes vai cronificar, não vai conseguir fazer um diagnóstico precoce em fase aguda, e aí ele já não consegue eliminar os parasitas, não consegue a cura parasitológica mais, na maioria, tá? É possível a cura parasitológica, mas é uma porcentagem muito pequena de casos, ok? Olha que bonitinhas as tripomastigotas aqui no sangue, ó. Legal, né? Aqui também tem uma. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Bom, como evitar a doença de Chagas? Lembrando que toda vez que eu perguntar como evitar, profilaxia, controle, a gente tem que conhecer formas de transmissão e ciclo biológico do parasito, né? Então, pensando nisso, melhoria das condições de moradia, né? Principalmente dessas casas de pau a pique aqui, cheio de frestas, nas periferias de algumas regiões, né? Combate ao vetor, né? O barbeiro, triatomínio, aplicação de inseticida, nesse caso aqui.
educação sanitária, educação para a saúde, né, educação ambiental, nas escolas, nos bairros, nas comunidades. Controle nos bancos de sangue, por causa da transfusão sanguínea. E claro, não coloquei aqui, mas um cuidado com o processamento de alimentos, especialmente do açaí e do caldo de cana, né, que tem sido fontes de transmissão de doença de Chagas em algumas regiões. Beleza? Bom, gente, isso aqui foi bem resumidão mesmo. Qualquer dúvida vocês vão me mandando aí. A próxima é... até esqueci, eu acho que é giardíase, vou conferir ali. Abraço.